bem-vindo ao DesenCanaCast. Eu sou Bia Cobal. Hoje você vai saber curiosidades e uma história incrível da colheita de cana em 2 linhas rumo a um novo padrão produtivo. Eu tô com 4, aliás, eu tô com 3 pessoas, somos 4. Lógico, você também. Tô me incluindo aqui. Claro. Com 3 pessoas, que é o Felipe Dias, que é gerente global do Sistema de Produção de Cana. Tudo bom? Tudo bem, Conta Bia, e você? O que você faz? Legal, Bia. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho na John Deere há mais de 10 anos, com o sistema de produção de cana. Então, a minha principal responsabilidade é entender as necessidades dos clientes, né, não só do Brasil, como de outras regiões também, e iniciar o desenvolvimento de novas soluções. Então, a partir desse momento, a gente desenvolve essas soluções, enxerga essas oportunidades e vai para as áreas de produto, para criarem produtos, novas tecnologias, e aí a gente segue todo o nosso processo. Vamos entender aí a sua história toda com a CH950. Legal, vamos lá. Jesse Lopes está aqui comigo também, ele é gerente global de negócio de cana. Jesse, bem-vindo. Obrigado. Como você falou, meu nome é Jesse, eu tenho 34 anos trabalhando pelo John Deere em várias funções, e agora eu sou o gerente que é o negócio de cana dentro do John Deere. Eu e Felipe trabalhamos juntos, somos parte do time que somos responsáveis por todo o negócio de John Deere no sector da cana, como sistema. Tem bastante experiência e histórias para compartilhar, estou bem curiosa, Jesse. E aqui ao meu lado estou com o professor Kleber Lanças, professor da Unesp de Botucatu. Qual é a sua especialidade, professor? Oi. Veja bem, a gente chega nessa idade, a gente não sabe nem que especialidade que a gente tem, né? Todas. A gente já fez tanta coisa. E eu, que era engenheiro mecânico, estou me achando mais engenheiro agrônomo do que mecânico, porque quando eu fui para a Unesp de Botucatu, né, na Faculdade de Ciências Agronômicas, a gente iniciou trabalhos na área de máquinas agrícolas há 40 anos atrás. Então a gente está trabalhando muito com o ambiente, principalmente com o solo. E o solo tem muito a ver com máquina, né? Uhum. A gente fala que só existe máquina porque tem solo. O solo para dar o sustento, como está aparecendo lá, né? E com isso eu entrei numa área de trabalho que eu adoro e fico fascinado até hoje, apesar do tempo, que é o que acontece com as máquinas quando elas andam sobre o solo, né? Nós não podemos adaptar o solo à máquina. Isso foi uma verdade muito falada por muitos anos. Se adaptava o solo à máquina, se adaptava a cultura à máquina. Hoje a gente tem, graças a Deus, né, Felipe, né, Jeff, a gente está trabalhando aí há muito tempo juntos, né? Nós estamos lá dentro da faculdade com um grupo que a gente chama de NEMPA, Núcleo de Ensaio de Máquinas e Pneus Agroflorestais, e a gente tem um canal, né, de link com as empresas, que é o NEMPATEC, onde a gente pode prestar serviço e fazer consultoria e poder trazer um pouco daquilo que a gente conhece para o pessoal. Então, há muito tempo a gente está trabalhando junto. E a gente viu a primeira colhedora entrar e agora estamos vendo a segunda e, se Deus quiser, a gente vai ver de 2 linhas, 3 linhas. Sensacional, professor. Vai ser uma contribuição imensa aqui, então, a sua participação. Gente, vamos retomar essa história? São 20 anos aí de projeto, né, até chegarmos numa CH950. Quero entender da onde vem essa ideia, quem teve essa ideia, que histórias curiosas vocês podem me contar a respeito sobre como tudo começou. Bom, deixa-me falar uma história, vamos falar uns quase 30 anos atrás, onde foram as primeiras máquinas de 2 linhas. Foi na Austrália, foi um contratista aí que produziu as primeiras. E aí a ideia era produzir pelo Cameco, 99 ou ano 2000 aí. Foram produzidas 10 máquinas. Foi o primeiro projeto nesse momento. No mesmo momento, o John Deere estava na compra da Cameco. O conhecimento dessas máquinas estava dentro de nossa casa. E nesse momento, o mercado não estava pronto fora da Austrália para uma máquina de 2 linhas. E aí tentamos. 2008, tivemos um projeto, não deu certo, principalmente por perda, descontrolava, parou o projeto. Tentamos aplicar umas tecnologias novas, copiador de solo,
várias coisas de novo, outro projeto em 12. Parou de novo. Aí voltamos, papel branco de novo, todo conhecimento. Nós não podemos fazer uma coisa incremental. Vai ter que ser um desenho novo. E a fruta desse trabalho é a 950. E foi nesse sentido, foi uma evolução com bastante pessoas trabalhando, bastante recursos de engenharia, bastante recursos financeiros. E no final, quando nós fazemos nosso trabalho, sempre utilizamos parceiros como NEMPA para verificar. Porque dentro de casa, nós temos grupos independentes, ao mesmo tempo trabalham por John Deere, não são totalmente independentes. E esse é o valor de ter um parceiro como NEMPA. Eles nos falam a verdade como eles entendem, se nós gostamos, sim ou não. E não é para nós gostar, sim ou não, é para nós entender se o resultado é que nós esperávamos. Por que o mercado não estava preparado, gente? O que estava acontecendo há 20 anos atrás? Bom, cliente, nós temos que lembrar, uns 25 anos atrás, o Brasil não estava mecanizado. A colheita era manual. E tivemos essa evolução, e aí os clientes chegaram a um ponto. Tem problema de mão de obra. O custo de mão de obra está sendo mais caro. Nós temos que ser mais produtivos. As máquinas têm que colher mais toneladas diariamente. Bom, sabendo tudo isso, a máquina de uma linha cumpria muito disso. Mas estamos chegando ao ponto onde o mercado e o uso da máquina de uma linha está maduro. Eles não têm mais espaço para crescimento verticalmente. Só aí, quando você não pode ir vertical, você tem que ir horizontal, ir de uma linha a duas linhas. E foi bem nesse caminho. E não sempre. O trabalho de Felipe, por exemplo, é mais que escutar dos clientes, é entender o sistema de produção deles e avisar a engenharia quando é o momento de fazer projeto para dar uma solução para as necessidades desses clientes. Mas eu quero entender do Felipe. Você ouviu primeiro o cliente pedir ou você teve a ousadia de falar, eu acho que meu cliente precisa? A solução é a máquina, né, Bia? Mas o que eles precisavam era colher mais cana por hora, né? Então eles precisavam de uma máquina mais produtiva para diminuir o custo de colheita, né? E eles precisavam de uma solução que se adaptasse ao canavial e não como tinha sido feito nos projetos anteriores, o canavial se adaptando à máquina. Então a gente criou esse projeto com esses objetivos. Então, colher mais cana, reduzir o custo, né, da colheita mecanizada, que é um dos maiores custos das usinas, e um equipamento que se adaptasse ao espaçamento da cultura hoje, que é o espaçamento que é mais difundido no Brasil. E outra grande necessidade do cliente era reduzir a compactação do solo. Então, quando a gente introduziu a colheita mecanizada no Brasil, 20 anos atrás, houve uma queda brusca da produtividade por uma série de fatores. Então, a gente tinha produtividades médias na casa de 80 toneladas por hectare, e a gente caiu até 60 toneladas, 65 toneladas por hectare, por uma série de motivos. E um dos motivos era a compactação do solo. Essas eram as necessidades. E aí a gente, né, através dos nossos estudos, universidades, com a nossa engenharia, a gente desenvolveu a solução, né? Que aí é a colheita de duas linhas. E esse problema, né? Existia um problema que eu estou entendendo que o senhor é especialista, professor. Esse problema de compactação do solo. Sim, o senhor tem a dizer sobre então, isso? você falou que ia gostar de histórias, né? Então, eu vou contar uma história. Eu fiquei mais de 20 anos falando de um tipo de pneu, de uma característica do pneu, de tudo para o pneu não compactar o solo. Então é um pneu cada vez mais largo, com um diâmetro maior, com mais área de contato, tudo isso para... porque muita gente fala, máquina pesada compacta mais. Não é verdade. Quem compacta não é o peso, quem compacta é a pressão. A máquina, ela veio para ajudar. Então, quando a gente pensa numa máquina, a gente fala assim, para que serve uma máquina? Então, a máquina serve para melhorar a produtividade, como o Felipe falou. Vou contar outra história. Tem um usineiro perto da minha cidade que ele falou, eu não vou comprar máquina de colher quando começou a máquina lá, a primeira, de uma linha.
Eu não vou comprar máquina de colher, porque aí eu vou mandar embora meus funcionários, 1.400 funcionários, e eu sou prefeito. Eu vou perder votos, né? Aí depois de 3, 4 anos, a gente viu ele com máquina lá, e aí? Falou, olha, é que se eu não comprasse, eu não ia perder 1.400, ia perder 5.000, porque eu ia fechar a usina. Então não tinha jeito. Então realmente ele tinha que partir, e todos nós precisamos partir para a tecnologia. Ela é boa para todos os lados, né? Aspectos de sustentabilidade, aspectos de conforto, de segurança, tudo isso a máquina colhe, que é um negócio que não tem parâmetro, né? E a colhedora de 2 linhas veio para isso. Porque eu vou falar 2 palavrinhas bem fáceis: largura e velocidade. Quanto mais largo, maior a produtividade. Quanto maior a velocidade, maior a produtividade. A máquina não pode andar tão rápido porque ela não colhe direito. Então vamos aumentar a largura. E foi aí a solução que o pessoal teve e entrou com essa de 2 linhas, que eu sou fã incondicional. E Bia, uma coisa interessante, né? Quando todo esse projeto começou lá atrás a ser desenvolvido, a questão de sustentabilidade não era tão forte, né? Era mais a questão produtiva, né? Redução de custos, né? Aumento da quantidade de cana colhida. Mas, por outro lado, ela é extremamente ligada à sustentabilidade, né? Porque colhendo 2 linhas, você gasta menos consumo de combustível, você gasta menos combustível, ou seja, menos óleo diesel, né? Menos combustível fóssil que a gente está consumindo. Quando você deixa de compactar a linha central, né, você também permite que o preparo de solo também use menos combustível para acontecer. Então, também vai na linha da sustentabilidade. Então, é uma série de aspectos em volta da colheita de 2 linhas que estão extremamente ligados à sustentabilidade. A gente tem trabalhado, né, junto às usinas, né, e ao programa RenovaBio, que com a introdução desse equipamento, as usinas elas estão ganhando notas de eficiência maior, ou seja, elas estão produzindo etanol com menos carbono, né, emitindo menos carbono para produzir o etanol. E o programa RenovaBio, que faz o cálculo disso, né, e que remunera as usinas em função dessa redução de emissão de carbono, já está capturando os benefícios da colheita de 2 linhas. E a compactação do solo, ela gera uma série de problemas, né, professor? O senhor que é o especialista, mas o solo ele é um ser vivo, né? Tem uma série de micro-organismos nesse solo. Quando você compacta o solo, você acaba com o oxigênio do solo, você acaba com a água do solo. Então você mata esse solo. Né? Então você não tem desenvolvimento de raízes, você não tem desenvolvimento da microbiologia desse solo. E a máquina ela vem exatamente nesse sentido, né? Porque ela permite que todo o sistema tenha o tráfego controlado. O tráfego controlado é o sonho do setor canavieiro. Sim, né? Eu acho que esse é o ponto. Né? Eles sempre quiseram o sonho do tráfego controlado, mas sempre houve alguma operação no meio de todas as operações que não permitia, né? Então começou lá atrás com os eixos dos tratores, com os pneus, conforme o professor contou, com os implementos adaptados, mas a colheita ainda a gente não tinha uma solução. E aí agora, não só com a colhedora, mas com toda a linha de equipamentos que a gente tem, a gente consegue fazer, e a tecnologia nos ajudando, né, o piloto automático, né, toda a estrutura que a gente consegue realmente fazer o tráfego controlado, né, e partir para um novo patamar de produtividade, né? Tanto dos equipamentos quanto do canavial. Mas confessem para mim, em algum momento vocês acharam assim, gente, acho que isso é muito ousado demais, talvez seja loucura, talvez não dê certo. Teve esse momento? Eu tive vários. Eu ia falar isso. Não existe. São desafios, né? E desafio, a melhor coisa que existe é isso. É você não ter muita certeza do que você está fazendo, mas um tempo após a gente vê que foi certo. Esse é o grande ganho pessoal de cada um, né? Bia, uma coisa que é bom de agricultor, são inovadores. E cada um pensa de um jeito diferente.
tem muita opinião dentro das usinas. E tem fornecedores de cana que tem mais opinião. E outros jeitos de trabalhar. Sempre nós tem dúvidas, sempre. Mas o trabalho de gente como Felipe, ou gente de marketing, é escutar e entender profundamente os dores de cabeça e tentar de chegar a umas soluções. E nós não tem só uma solução. Hoje nós tem 3 modelos, sinceramente são 4 modelos, porque a CH9 é 950 e 960. 960 por outros espaçamentos fora do Brasil. Uhum. E nós tem a CH670, que é pelo duplo alternado, que nós tem aqui em Brasil e nós tem nos Estados Unidos. Uhum. Só nós tem essas soluções porque tem muita dúvida e tem muita opinião de clientes que são diferentes e distintos a como produzir a mais cana possível. E eles têm ambientes diferentes. Solos diferentes, condições climáticas, clima. tudo, né? Clima, tem todas essas variedades que nós temos que ser conscientes e aproveitar dando uma solução para eles. Sim. Mas eu quero que vocês me falem a verdade. Qual foi o maior perrengue que vocês viveram nesses 20 anos? Assim? Algum teste que não deu certo, foi a campo, o que aconteceu? Vou contar um aqui. O professor estava conosco, todo o time dele. A gente começou os testes da máquina, né, quando a gente já tinha uma solução quase pronta, né? E a gente começou a fazer todos os testes dela numa usina aqui próximo de Ribeirão Preto, para validar a performance, né? Para validar todos os números que a gente tinha no projeto e também para comparar com os concorrentes, tanto os nossos internos, né, como a máquina de Marinha, quanto os outros concorrentes. E a gente estava em busca de uma máquina da concorrência para fazer isso, né? E o cliente que a gente estava fazendo não tinha essa máquina da concorrência. Era um cliente nosso e não tinha essa máquina da concorrência. E eu tive que conseguir uma máquina da concorrência com outro cliente. E eu tive que emprestar uma máquina nossa para esse outro cliente me emprestar a máquina deles. E depois no final foi muito legal porque esse cliente ele não tinha o modelo que eu emprestei para ele, né? Então, ao mesmo tempo que eu consegui o que eu precisava, eu também fiz uma demonstração nesse outro cliente e no fim ele seguiu também conosco. No final ele saiu da concorrência. Pois é. Foi uma história interessante aí que aconteceu por acaso, né? E na verdade a gente, quando começa um projeto e a gente está no campo lá coletando dados, fazendo avaliações, determinando desempenhos, consumos, eficiências, às vezes a gente bate com a engenharia, né, Felipe? Uhum. Às vezes tem umas coisas, mas professor, não, isso daí tá errado. Ô, louco, professor, mas é isso mesmo? Ele disse, é isso. Então, e isso é que é o bacana de tudo, porque se fosse pra gente ir lá e falar assim, ó, tá tudo certo, tchau e benção, não precisa da gente. Exato. Né? O que nós precisamos é evoluir, e a evolução vem daquilo que a gente obtém no campo, e principalmente essa imparcialidade. Uhum. Então a gente precisa ter muita firmeza, né, Felipe, para ter na época do Paulo Hermann, né, ali com a gente, ali do lado, né, e a gente fala assim, ó, isso daqui foi isso. Não é verdade? O segmento de cana, ele tem muitos números, né? Eles controlam muito todos os números, né? Então a gente precisa ter... Por isso que a gente sempre trabalha com uma instituição isenta, né? Para realmente comprovar os números, né? E a gente poder ter certeza do que a gente está falando no mercado. Então a gente toma esse cuidado com todos os produtos, porque a gente quer que realmente o cliente... Nós desenvolvemos a solução para o cliente, né? Não é para nós, né? É para ele conseguir extrair o máximo dessa solução. Então a gente precisa realmente ter certeza que a gente está entregando, né, o que ele precisa. Porque na maioria das vezes ele não pede, ele não sabe o que ele precisa, né? Ele sabe as necessidades, a gente entende as necessidades dele. Eu preciso aumentar a produtividade do canavial. Eu preciso colher mais cana, né? Mas ele não te dá a solução. Então a gente tem que entender o que ele está falando profundamente, né? Como o Jesse comentou. Traduzir isso para dentro da engenharia, né? Porque é uma linguagem diferente, né? E aí desenvolver a solução e levar essa solução para o mercado.
E quantos testes até chegar, Vai, né? volta, vai, E volta. precisa também desse apoio. Se não fosse uma marca forte como a John Deere e as pessoas que estão ali empenhadas nisso, provavelmente isso teria ficado pelo caminho e vocês não teriam Exato. chegado ao sucesso que é hoje, Exato, né? exato. E quantas pessoas envolvidas em todo esse projeto, gente? A CH9 foi premiada e o time que nós premiamos foram 25 pessoas. E não foram 25 pessoas. Eu acho que foram 250 ou mais. Uau. Porque um programa como de nossa, que nós falamos de EPDP, de produto novo, normalmente é ao mínimo 4 anos. E nós temos que produzir, que nós falamos normalmente, máquina mula, máquina básica que trabalha, máquina de durabilidade, máquina de lote controlado, que o cliente compra, que é a primeira máquina que o cliente paga. So, aí vamos, 3, 4 anos, tem engenheiros que movem de posição, tem grupo de verificação que muda, tem gente de marketing, tem um monte de coisas, que tem um círculo, fluxo normal de Vocês profissionais. tinham vários protótipos, é Vários, isso? vários. Nós vamos trabalhar, eu vou te falar, máquina prototipa, vamos acumular uns 20, 25 mil horas antes que nós vendemos a máquina. Uau. Porque nós temos que ter a confiança quando a máquina chega que ela vai dar resultado. Se ela não dá, não vai dar. Depois do primeiro ano que nós vendimos um lote controlado piloto, que nós falamos, era mais de 100 mil horas acumuladas com o cliente, o primeiro ano. E nós estamos aí acumulando agora, nós temos máquina que está chegando, bem o terceiro ano já terminou com as máquinas, eu te vou falar umas 15 máquinas, tipo coisa assim. Essas máquinas já têm 3 safras e elas vão ter 500 mil horas, e chegando a 500 mil horas. E contando também com esses clientes aí dispostos a fazer testes Exato. e sujeitos a erro, a problemas, muitos desafios. E chegando lá pedindo feedback. Sim. Nos falam que gostam, que não gostam. Nós temos processos formais e informais também, que às vezes os informais são melhores, porque o cliente fala mais de coração. E é um ciclo. Quando nós lançamos um produto, porque nós temos confiança no produto, mas não falta trabalho. Nós temos muito trabalho. Até hoje, uma máquina madura, como a SH570, que já tem quase 8 anos no mercado, nós temos trabalho nesse modelo até hoje. O trabalho não para. Nós temos trabalho que nós temos que continuar de fazer de melhoramento nossas máquinas. Eu imagino assim, você falou de feedback, né, Jesse? Como às vezes traduzir aquele feedback, né? Às vezes é muito emocional o feedback. Para desse nós cliente. também, né? Porque a gente acaba sendo filho nosso, né? A gente está envolvido nisso durante anos e anos, né? Horas e horas trabalhando, né? E a gente também tem que ter sangue frio, né? E ouvir aquilo, não rebater, né? Entender o que ele está nos dizendo, né? Geralmente tem, né? Realmente ver o contexto, né? Porque uma coisa que a gente precisa também comentar essa máquina ela gera uma mudança no sistema como um todo, né? A gente falou como eu muito falei, de né? máquina aqui, né? Da máquina em si, mas não é só a máquina, né? Ela gera toda uma mudança na forma com que o cliente colhe cana. Paradigma mesmo. Quebra padrão, umas. né? A gente quebrou vários paradigmas, né? Um dos grandes paradigmas que, inclusive, ele até foi um direcionador do projeto, era a largura de transporte, né? Nossa. A legislação, né? Ela tem uma certa largura que a gente precisa seguir, e se você excede essa largura, você precisa de autorizações especiais e uma série de coisas. Então, isso foi uma coisa que direcionou parte do design do projeto. Mas a gente acreditava que a largura de 3 metros, né, que é o ideal, algum dia ela ia voltar. Mas o paradigma era, não vai acontecer isso porque não tem o problema de transporte. E o interessante é que agora, 3 anos depois do lançamento da máquina, tá todo mundo indo
para a largura de 3 metros. Uhum. Então foi um grande paradigma, acho que o maior paradigma que a gente conseguiu quebrar, né? Foi. Que realmente fez com que as usinas adaptassem outras coisas, né? Eu vou transportar esse equipamento por áreas internas, eu vou melhorar meu planejamento para ter menos transporte, né? Mas eu quero aproveitar 100% do tráfego controlado, que é só com o equipamento de 3 metros que eles conseguem, né? Mudou até a disciplina lá do professor, né? Não, eu era com uma coisa bastante interessante. O tráfego controlado fez com que os pneus, que eu falava que fosse o mais largo possível, o maior possível que eu estava falando, e acabei desviando aquela conversa, eu vou voltar a ela. Hoje, eu falo, o pneu tem que ser o mais estreito possível e com maior pressão. Mas, professor, você vai compactar o solo. Isso não é que o senhor falou tudo antes que não devia fazer? Não. Tudo no seu devido lugar. Não é verdade? Onde está a planta aqui, não pode ter compactação. Mas onde não está a planta, por que não ter compactação? Se a compactação ajuda a dar uma tração melhor para as máquinas e diminuir o consumo de combustível e aumentar a eficiência. Então, nós vamos trafegar num lugar onde a planta não está. Então agora mudou tudo. Simplesmente mudou tudo. Agora, se você for lá no pasto, paradigma que o paradigma foi quebrado violentamente. Mas se você vai lá no pasto, você vai arar, gradear, volte pro pneu largão, não vá querer pegar um pneuzinho estreito e ir lá. Isso não é para isso. Para que serve esses pneus? Para tráfego controlado. E o tráfego controlado serve para quê? Aumentar a eficiência, aumentar a produtividade. Aí a gente fala sempre, né? 2 linhas não são vezes 2? Então multiplica por 2 o que a de uma linha faz, é a que de 2 linhas faz. Não é assim. Não é assim. A de 2 linhas tem que ser jogada para uma coisa que ela vai chegar num número bonito, né? Qual é o número que eles querem aí, Felipe? Hoje as usinas buscam no mínimo a 1.7, 1.8 vezes a máquina de uma linha. É 1.8, então entendeu? Então perde 20%, mas você ganha 80%. Então, é verdade que a teoria é diferente da prática, mas a prática tem que ser muito bem feita em função da teoria. Eu quero ver a produtividade da cana chegar nos 120 toneladas por hectare, que a gente está falando de 80, né? Exato. Eu não quero morrer antes de ver os 120. E a evolução de tráfego controlado tem que ser com todas as máquinas com tráfego controlado. Por exemplo, se você tem uma frente de 4 máquinas, compra uma CH950, tira 2.570, você tem dor de cabeça. Porque tem 2 máquinas colhendo uma linha e uma máquina colhendo 2 linhas. Uma delas está no tráfego controlado, a outra não está. E pior que isso, você vai plantar linhas gêmeas. A máquina CH950 vai colher nessas linhas gêmeas. Se você está trabalhando com as 3 máquinas na mesma lavoura, às vezes ela não está na linha gêmea porque tem uma máquina de uma linha colhendo em frente dela. Você não fica nas ruas corretas. É um parte da paradigma do sistema de produção. Uma coisa que tem muito cliente que não pensa nesse sentido. Como resolve esse dilema? Como que a John Deere atua nisso? A gente também aprendeu isso, né? Algum dessas situações que o Jesse comentou e outras, a gente previa, né, que iriam acontecer. Mas apareceram várias outras, né? A gente imaginou, não, o cliente vai sempre fechar uma frente, porque aí ele tem todo o benefício. Mas a gente está vendo que não. Os clientes estão começando aos poucos, né? Então, ao invés de trocar toda aquela frente por máquina de 2 linhas, eles estão colocando uma máquina de 2 linhas num ambiente de máquinas de uma linha, né? Então, a gente teve que se adaptar, né? A entender essa situação, que é a situação que a gente tem. Ao invés da gente querer, não, nós estamos certos, nós queremos mudar, não. Vamos entender o que eles estão fazendo. A gente trouxe tecnologia para resolver esse problema. Então, hoje, os mapas de colheita que vão na CH950 são diferentes dos mapas de colheita que vão nas máquinas de uma linha. Então, através da tecnologia, a gente consegue resolver essa situação que a gente está enfrentando hoje, né? Que o cliente está enfrentando hoje, né? Então, a tecnologia ajuda muito
como resolver problemas que vão surgindo, né? E a gente sempre está aprendendo. Isso que é importante, né? A gente quer sempre estar próximo, sempre colocar a solução no campo o mais rápido possível, porque é só assim que a gente consegue aprender. A gente não consegue projetar tudo, a gente não consegue imaginar tudo que vai acontecer. A gente precisa colocar, né? O cliente precisa experimentar durante uma safra como toda, às vezes é uma, aí ele compra uma só, depois ele fala, não, mas eu preciso de mais realmente para ver o que movimenta na minha estrutura. Porque a gente está falando de usinas, às vezes, que tem 40, 50, 100 máquinas. Então, uma máquina, muitas vezes, não faz eles movimentarem, né? Te dá uma amostragem, né? Exato. E não uma safra também, talvez. Exato. Alguma, né? Exato. E tem pequenos, né? Que, na verdade, uma colhedora dessa vai fazer muita diferença em tudo. Dele, né? Então, ele precisa saber muito bem dela. Ele precisa conhecer muito bem. Isso foi outro paradigma que a gente quebrou. Foi. A gente imaginou no início que as grandes usinas, né, seriam os primeiros a começar. Mas o que aconteceu foi ao contrário. Os pequenos produtores, os prestadores de serviço, porque a vida deles é a máquina, né? Ele gera dinheiro através da máquina. Então, eles foram os primeiros a adotar e são hoje os que conseguem extrair o maior potencial do equipamento. Ganhar mais dinheiro. Exatamente. Parabéns por eles, né? É isso aí. Foram ousados, Inovadores. Criaram, né? Agora eu quero entender em termos de sensações, sentimentos, emoções, como é hoje para vocês que participaram de toda essa jornada? O que vocês sentem quando vocês veem a CH950 fazendo todo esse trabalho lindo que ela faz? Vai lá, professor. Não, porque eu sou mais velho que eu vou começar. Mas, viu, isso que faz a gente não parar. Eu tenho aí alguns anos já que eu poderia estar aposentado, né? Eu poderia estar lá em casa sem fazer nada, talvez. Mas a grande felicidade nossa é ver a evolução e sentir que a gente está fazendo parte daquilo que o mundo está mudando, né? E a CH950 e todas as colhedoras de 2 linhas vão trazer modificações sensíveis para o sistema todo, né, Felipe? Vai mudar a produtividade, vai mudar tudo isso. E é como eu falei, eu quero estar aí para ver isso daí finalizado e partindo para ter 3 linhas. Ela foi provavelmente a mudança mais importante que veio, né? Depois da mecanização em si, né? Saiu do corte manual e foi para mecanização. Acho que a segunda mudança mais importante que aconteceu no segmento foi né, as máquinas de 2 linhas. Então, porque os tratores fazer parte disso, né? Os tratores cresceram, os pulverizadores cresceram, todos cresceram, né? Exato. Mas quem duplicou foi só a colhedora, né? Foi um feito mesmo. Realmente é um marco, Aí é muito legal. Bia, o orgulho que eu tenho desse projeto, sinceramente, é um projeto que foi para o Brasil. O foco foi Brasil. Sim. Dentro de John Deere, isso não é o normal. Tem um projeto focado no Brasil, o investimento em Brasil, para o Brasil, de todos os recursos que John Deere tem. Isso para mim foi uma coisa que me marca e eu tô cheio de orgulho por essa solução. Ao mesmo tempo, tendo 34 anos de trabalhar por John Deere, tem outras máquinas que eu fiz parte. Mas a CH9 foi o primeiro projeto que eu estava no início. Saí e voltei e agora estou de novo com o projeto. E para mim é interessante ver como se formou, como se criou e aonde nós estamos hoje. E sinceramente, chegar a um patamar onde eu não esperava. Não é que falta desafios, porque falta desafios. Porque nós estamos agora num ponto que eu não esperava. E em um mercado que não é fácil. Nossos clientes têm muito desafio em frente deles diariamente que eles estão manejando. Tem uns clientes que para eles a máquina é um sonho. E outros clientes que estão um pouco mais esperando um pouco. Talvez resistentes ainda. Uma coisa, como o Felipe falou, não foi fácil. Eu falo, não é copy-paste. Você não pode vender uma no lugar de 2 e fazer de jeito nenhum. Você tem que pensar no sistema.
Porque a máquina que vai estar produzindo 1.8 ou 2 pontos de uma máquina, ela vai trazer os desafios que você tem de logística, chegam mais rápidos e são mais óbvios. E isso não é uma coisa que nós, como humanos, gostam de ver nossos problemas mais rápidos e mais ao vivo. As pessoas são impacientes, né? Para ver resultado. Isso. E a gente demanda tempo, né? É aquela famosa frase que a gente não ouviu nessa máquina, né, Jeff? Não precisou tropicalizar. Ela já nasceu tropicalizada. Né? Nasceu aqui. Nasceu aqui. Isso É fabricada aqui no Brasil, né? E exportada pro resto do mundo, né? E projetada aqui, né? Projetada para a Muito situação nossa, né? Do canavial Parabéns, nosso, Jeff. espaçamento nosso, né? Então foi tudo realmente isso pensado no Brasil, né? Não podia ser diferente, né? O Brasil é o maior produtor mundial de cana, né? O maior exportador mundial de açúcar. A gente está vendo aí uma safra espetacular esse ano, né? O canavial tá muito bonito, né? A gente tem andado Chuva aí, todo lado. as chuvas ajudaram demais. Os preços estão espetaculares. Então a cana está passando por um momento, acho que ímpar, né? A gente não viu esse momento. Teve momentos em que o preço estava alto, mas não tinha cana, não tinha produtividade, né? Justamente, às vezes o preço está alto justamente por isso, né? Mas agora não, a gente tá no momento em que tem muita cana, né? Tem muita cana para ser colhida, a gente só começou a safra, então os clientes têm um desafio enorme. Nós estamos juntos aí, né? Nós temos mais de 130 máquinas já desse modelo no campo, então a gente também se estruturou para suportar tudo isso. E a questão dos preços, né? O açúcar está num nível de preço que a gente não via há mais de 10 anos. É um segmento que passou por várias dificuldades, né, ao longo dos últimos 10 anos e agora realmente está conseguindo mostrar todo o potencial, né? E aí com toda essa questão da sustentabilidade, né, a cana é a cultura mais sustentável que existe, né? É a cultura que mais consegue transformar a energia do sol em energia, né? Em biomassa, em combustível, em alimento. E diversidade, né? Diversidade de produtos. Então, muito. Acho que a gente está no momento certo, bom. né? Com a solução, não falo perfeita, né? Porque nunca é perfeita, a gente sempre melhora, mas a gente está numa situação num momento bem interessante. Bom que você falou isso, vamos projetar o futuro. O que vocês esperam, gente? Qual é o futuro? Bom, sem falar segredo, nós estamos no caminho de máquinas autônomas. Umas áreas estão indo mais rápido que outras. Nós estamos bem no caminho, nós temos nossos planos, nós vamos executar nossos planos. Eu acho pessoalmente que o Brasil é um país que está em umas áreas bem pronto para esse nível de tecnologia. E nós temos, isso é parte de ser bom de John Deere, porque nós temos várias outras formas de maquinária que já são autônomos. Nós temos trator 8R que é autônomo, trabalhando em preparo de solo. Eu não sei quando chega aqui em Brasil, mas deve chegar bem pronto. Depois disso, como falou o Felipe, estamos aprendendo, porque sempre tem coisas novas e tem muita coisa para entender melhor profundamente, porque o operador faz muita coisa boa na nossa máquina hoje que nós não totalmente entendemos, e para tirar essa pessoa do cabine nós temos que entender e fazer bem melhor as coisas que nós estamos fazendo hoje. E nossa máquina, sendo de uma linha ou duas linhas, comparada, por exemplo, com uma colheitadeira de grão, é bem mais difícil operar. O trabalho que esse operador tem em nossa máquina em cana é outro nível que uma colheitadeira de algodão ou de grãos. Porque eu posso operar essas máquinas. A máquina de cana é bem difícil para mim operar. Bem difícil. Exige Quase mais preparo e treinamento. Se eu tenho alguém como o Felipe que me vai dar um pouco de broma depois porque eu fiz um erro, eu não fiz nada com nossa máquina de cana. A colheitadeira de grão sem problema, eu mexo qualquer coisa. Nossa tecnologia não é a mesma máquina por máquina, mas nós estamos nesse caminho. Nós temos Kane Advisor, que é a primeira coisa que nós temos, um sensor automático que controla o ventilador, o extrator primário e impureza. E nós estamos vendendo essa tecnologia aqui em Brasil.
E nós temos outras tecnologias que estão vindo, que estão no nosso mapa, e no sentido de apoiar o operador primeiro, sabendo um dia, não sei quando, um dia nós não vamos precisar dessa pessoa fisicamente no caminho. Estamos nesse caminho. Legal. E na verdade, quando a gente pensa em tecnologia, né, nós temos que pensar muito também que a tecnologia é importantíssima, mas a qualidade do trabalho que a gente realiza é extremamente importante. E a área agrícola, a área agronômica, a área pecuária, a rural em geral, ela não se atinha muito à qualidade do trabalho realizado. Numa indústria, por exemplo, eu faço uma peça, tem gente lá controlando o tamanho da peça, vendo se ela está certíssima, se ela não estiver certa, fora. Na agricultura em geral, não era assim. Vai lá e vai fazendo, e o que foi feito, a gente até brincava, né? Vamos fazer um preparo do solo a 10 centímetros. E não ficava nos 10, né? E ninguém ia ver. Hoje não, hoje a qualidade, né? Então é importantíssimo, a gente tem visto muita coisa, porque a máquina não adianta só operar, não adianta só ter eficiência, ela tem que fazer aquilo que ela precisa fazer. E para fazer isso nós temos que ter alta tecnologia. E como o Jesse comentou, né? Então a gente vem automatizando algumas funções, né? Para que um dia a gente chegue numa situação autônoma, né? E às vezes, para quem não está muito familiarizado, né, com o meio agrícola, né, hoje uma máquina ela é praticamente autônoma, né? Você tem um piloto automático que o operador não põe mais a mão no volante. Alguns tratores já fazem a manobra de forma automática. Como o Jesse comentou, hoje o extrator primário da máquina não precisa mais do operador escolher qual que é a velocidade. A máquina está lendo a cana, está entendendo a cultura, que a máquina é um sensor, né? É um sensor que está ali, é o melhor sensor que tem, porque ela está tocando a cultura, né? Então ela está lendo essa cultura, está entendendo o que está passando por ela e está mandando sinais para ela se autorregular e entregar a melhor qualidade possível, né? Então o nosso foco é ter uma matéria-prima de qualidade, né? Porque é isso que vai gerar mais açúcar, mais etanol, vai fazer todo o negócio do cliente ficar cada vez mais rentável. Então, a tecnologia, a automação, ela vem nesse sentido. Produzir mais com menos, né? Esse é o grande mote da sustentabilidade, né? E a tecnologia, ela é fundamental. Ficaria horas aqui batendo papo com vocês. Quanta história, gente. Muito obrigada, viu, por tanta informação. Com certeza que o pessoal que está nos assistindo também gostou muito. Obrigada, Jesse. Obrigada, Felipe. Obrigada, professor. Se vocês quiserem finalizar com alguma mensagem, um recado. Professor Kleber, por favor. Primeiro eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade, né? E uma das formas da gente ficar com o coração bastante cheio, né? De quando a gente vê alguma coisa ou faz alguma coisa, é que ela deu certo, né? Então eu fico contente de estar aqui assistindo esse futuro, né? É interessante isso, né? A gente ouvir dos clientes, né, que eles enxergam realmente que esse é o futuro, né? Então isso nos diz que a gente fez uma solução que, né, que era o que eles esperavam, né? Agradeço a presença do professor Kleber, tá sempre conosco, né? E dizer que a John Deere é uma empresa que está sempre disponível para ouvir os clientes, para ajudá-los. O sucesso deles é o nosso sucesso. Então nós estamos juntos, nós estamos aprendendo junto, nós estamos desenvolvendo junto e estamos 100% à disposição. Bem falado, Felipe e professor Kleber. A minha parte, nós como John Deere, nós temos que ser humilde, simples, escutar, cabeça por baixo, entendendo o futuro, escutando e criando soluções. Nós temos que contratar pessoas boas, que são diversas, de bastante outras áreas, agrônomos, engenheiros. E hoje o que falta? Engenheiro de software, eletrônica, nós temos outros patamares de profissionais que falta, nós precisamos mais deles. Gente como eu, que somos economistas, somos bem poucos e deveremos ser bem poucos. Porque
esse tipo de coisa não é que não é utilizado, sim é utilizado, mas nós precisamos de outros profissionais e John Deere como empresa vai fazer um investimento. Nós temos mais de 180 anos de nossa história. Eu quero esperar os próximos 180 anos, porque nós estamos conectados e ligados à agricultura, que a agricultura é fundamental para a nossa raça humana, porque sem alimentos nós não temos futuro como humano, e nós temos que lembrar disso, e não esquecer de onde nós vimos e aonde nós vamos. Lindas palavras, obrigada, Jesse, obrigada, Felipe, professor. Que aula, gente, que delícia estar aqui com vocês. Obrigada a você que está nos vendo, nos ouvindo. Até o próximo episódio de Desencana Cast. Tchau, tchau.